Aleluia. Nós acreditamos que o Senhor está neste lugar, ouvindo a nossa voz, enxugando as nossas lágrimas, vendo o nosso júbilo. E nós queremos, agora nesse momento, experimentar mais um pouco, porque tudo que nós fazemos ao Senhor, Ele recebe e nós somos beneficiados juntos. E nós queremos louvar e engrandecer o nome dEle nessa noite. Vamos cantar em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudou. De aliança, tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel.
Jesus. Nós passaríamos aqui semanas e semanas falando daquilo que o Senhor já fez nos nossos corações. O Senhor não é homem para mentir. E nós precisamos ouvir a Tua voz mais uma vez. Abençoa o preletor dessa noite. Que nós possamos sair daqui mais parecidos contigo. O Deus que se fez servo. O Deus que preferiu servir. Fala com a Tua igreja, Pai. Essa é a nossa oração. E fazemos no santo nome de Jesus. Amém. A igreja pode se sentar? Graça e paz, amados irmãos. Saúde a igreja na paz do nosso Senhor. Sem perca de tempo, peço aos irmãos que abram comigo na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo de número 2. Nós faremos a exposição do verso 5 ao verso de número 11. Filipenses, capítulo de número 2, do verso 5 ao verso de número 11. Nos diz a Santa Escritura, Filipenses capítulo de número 2, verso 5 ao verso de número 11, diz o seguinte: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo joelho nos céus, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Fechemos apenas os nossos olhos, mantenha a vossa Bíblia aberta, vamos orar. Santo e bendito Deus, nós te louvamos nessa noite. Nós te bendizemos porque o Senhor é o nosso Deus, Deus que nos alcançou, Deus que morreu por nós naquela cruz. Suplicamos a Ti, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. A despeito de quem fala, Senhor Deus, fala com Teu povo. Nós te pedimos isso, orando no nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, no ano de 2010, o Senhor alcançou a minha vida através do Evangelho. Dentro de uma academia, fui alcançado pela palavra do Senhor. Ali comecei meus primeiros passos, orando, lendo as Escrituras. Vi Deus responder muitas coisas acerca das minhas orações. Mas uma coisa também eu vi, irmãos, nesses 16 anos de caminhada da fé. Vi muita gente parar. Vi muita gente se enfraquecer. Vi muita gente se esfriar na fé. Muita gente abandonando as práticas da fé e voltando às práticas que outrora tinham, outras acrescentando práticas novas em suas vidas, mas a grande verdade é que esses irmãos pararam, fraquejaram, desanimaram e se decepcionaram. O que é mais chocante é que quando perguntado a esses irmãos o motivo pelo qual esses irmãos pararam, alguns, o pastor foi na casa de fulano e não foi na minha casa. Outros, deram parabéns lá no grupo para fulano e se esqueceram do meu. Outros, o conselho tomou uma decisão errada, equivocada, e eu me frustrei e acabei saindo da igreja. Outros também, meus irmãos, frustrados, feridos, talvez olhando algum vizinho que chega com terno e Bíblia todos os dias ali no portão, e você sabendo que aquele irmão faz um monte de coisa errada, diz o seguinte: para ser crente desse jeito, eu prefiro nem ir para a igreja. Irmãos, eu tenho uma coisa a dizer a vocês. O pastor não é o melhor exemplo. O conselho também não é o exemplo perfeito. Esses irmãos que se esqueceram de você também não é o exemplo perfeito. O exemplo perfeito é Cristo Jesus, o Senhor. E este é o tema da nossa exposição dessa noite. Jesus, um exemplo perfeito. Mas antes nós precisamos voltar em Atos capítulo 16, onde nós vemos a igreja de Filipenses surgir. Essa igreja surge no poder, no sobrenatural. Essa igreja está avante, vibrante, Deus fazendo grandes coisas. Diz o texto em Atos 16 que Paulo chega a Filipos. E ali, uma espécie de algumas irmãs estavam em um lugar, um rio, orando.
E diz a palavra do Senhor que Deus abriu o coração de uma mulher chamada Lídia, para que ela pudesse compreender então a palavra de Deus. Paulo prega e essa mulher se converte. Não somente ela, mas também toda a sua casa são batizados e agora convertidos ao Senhor. Pouco mais à frente, Paulo segue sua caminhada e diz a palavra de Deus que Paulo se encontra então com uma mulher possessa com espíritos de adivinhação. Paulo então expulsa esses espíritos. Eu te ordeno, saia dela, e imediatamente, deixando-a, saiu. Por causa desse fato, Paulo agora é preso. Paulo está na prisão juntamente com Silas. E aquele famoso texto, orando e cantando à meia-noite. E diz a palavra do Senhor que um grande terremoto vem. Estremece as portas, as paredes, as celas, tudo vem ao chão. O carcereiro então desesperado tenta se matar. Paulo então diz, não faça isso. E ele diz, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo diz a ele, creia somente no Senhor Jesus, tu e tua casa, e vocês serão salvos. Queridos irmãos, essa igreja surge no poder do Senhor. A carta que nós estamos lendo aqui, algum tempo após, Paulo está preso agora. Provavelmente a igreja envia Epafrodito para este lugar. Epafrodito fica algum tempo com Paulo ali naquela igreja. Epafrodito adoece, uma doença mortal, mas Deus tem misericórdia dele. Paulo então, ciente de que a igreja em Filipos precisava de notícias, Paulo então envia novamente Epafrodito, agora com a carta aos filipenses na mão, para dar a esses irmãos instruções, para corrigi-los, para falar acerca daquela igreja. E Paulo começa então falando alguns pontos positivos dessa igreja. A parceria fiel no evangelho, constância na contribuição e ajuda missionária. Paulo diz, dou graças por vocês cooperarem comigo no evangelho. Paulo também cita o amor sincero e recíproco que eles tinham. Paulo fala da sua ligação profunda com esta igreja e ele diz, vos trago no meu coração. Paulo também expressa nessa carta a generosidade. Mesmo em dias difíceis, esta igreja sustentou o apóstolo Paulo. Mas irmãos, nós estamos falando da igreja, né? E não há só pontos positivos. Não era um mar de rosas. Paulo também destaca nessa carta pontos negativos dessa igreja. Divisões internas e rivalidades. Paulo cita o partidarismo e a vanglória no verso de número 3 do capítulo 2 em que lemos. Partidarismo é ambição egoísta, busca de interesses pessoais, atitude que promove divisão para se beneficiar. Olha o que estava acontecendo dentro da igreja. A rivalidade, Paulo fala no capítulo 4 e ele manda essa carta corrigindo Evódia e Sintique, porque elas estavam brigando. Talvez porque Evódia queria fazer um bazar e talvez Sintique queria vender pastel no final do culto. Alguma coisa estava acontecendo, alguma briga. Paulo também fala do orgulho e a busca do reconhecimento. Paulo chama estes irmãos à humildade e não ao ato de se reconhecer e de se promoverem. Queridos irmãos, nós chegamos agora ao texto em que lemos. O verso de número 5, Paulo agora então vai chamar esses irmãos. E o verso de número 5 é como se fosse uma espécie de ligação ao que Paulo falou e ao que Paulo vai falar. Paulo então começa dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós. O que isso quer dizer? Paulo estava tentando dizer para aqueles irmãos, vocês precisam ter uma mudança de mentalidade. Vocês precisam ter uma disposição de fazer diferente. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, não é apenas admirar a Cristo, não é apenas falar dele, não é apenas dizer que o conhece. O que Paulo está dizendo é, vocês precisam imitar a Cristo Jesus, porque ele é o vosso exemplo. Queridos irmãos, Paulo segue. Paulo começa então a dizer a esses irmãos, se vocês não conseguiram então viver unidos, se vocês não conseguem ter esse sentimento, se vocês não conseguem amar, se eu não consigo mais explicar, se vocês não conseguem ver isso em ninguém da igreja, tudo bem, eu vou apresentar alguém então. O exemplo perfeito para vocês. Cristo Jesus é o exemplo perfeito. E a primeira coisa que eu destaco, irmãos, do que nós estamos falando acerca de Jesus, o exemplo perfeito, é que Jesus é um exemplo de humildade. Verso de número 6 ao verso de número 7 nos diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Irmãos, Cristo abriu mão de seus direitos. Cristo aqui, queridos, está deixando os seus direitos de lado.
os seus privilégios. Essa palavrinha que aparece aqui, subsistindo em forma, nos dá uma ideia e descreve o que é essencial e que não pode ser mudado. É aquilo que possui forma imutável e inalterável. A expressão forma, no grego, há dois sentidos da palavra, e eu não vou me atrever a falar grego aqui. O sentido do primeiro pensamento é sentido de algo que jamais muda ou se altera. Sentido de algo que é externo, que muda de tempos em tempos ou de circunstâncias em circunstâncias. O que Paulo está dizendo para nós aqui, meus irmãos, é que Jesus está de maneira inalterável na forma de Deus. João, no capítulo 1, verso 1, vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João 8,58, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus é Deus, não importe a sua forma, não importe a sua maneira, não importa como ele esteja, ele é Deus e não vai mudar. Hernandes Lopes, comentando esse texto, diz o seguinte: Jesus não pensou em si mesmo, ele pensou nos outros. Ele abriu mão de sua glória, desceu das alturas e usou os seus privilégios para abençoar a outros. Para mostrar a humildade de Jesus, vejamos agora, irmãos, um contraste entre a vida de Jesus e Lúcifer. Lúcifer era um anjo elevado, que desejou subir acima de Deus e alcançar a glória. A consequência? Queda. Cristo, sendo Deus, abre mão dos seus direitos, escolhe descer, e a consequência? A exaltação. Cristo e Adão, criado à imagem de Deus, Adão não era Deus. Quis ser como Deus, mas ele desobedece, come o fruto, e agora a morte entra no mundo. Cristo Jesus, sendo Deus, abre mão dos seus privilégios, obedece e agora nos deu a vida, estando nós mortos nos nossos delitos e também nos nossos pecados. Cristo abriu mão dos seus direitos, irmãos. Cristo também se esvazia, e a expressão se esvaziar aqui é como pegar este copo e despejar esse líquido, até que não haja nenhuma gota mais. Cristo se esvaziou, e a pergunta é: do que Cristo se esvaziou? Cristo renunciou à sua relação favorável à lei. Enquanto Cristo estava no céu, não havia o peso da lei sobre as suas costas. Mas Cristo, ao se encarnar, diz a Bíblia que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por cada um de nós. Cristo também renunciou à sua riqueza. E o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, verso 9, diz o seguinte: Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Irmãos, o texto segue e diz: tornou-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. Queridos irmãos, o que o texto está querendo dizer aqui é que Jesus é Deus, mas Jesus também é homem. Semelhança de homens é a comparação que temos entre eu e você. Cristo sofreu, Cristo teve sede, Cristo teve fome, Cristo chora, Cristo teve medo, Cristo provavelmente na sua infância aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a escrever. A única diferença é sem pecado algum. Queridos irmãos, Cristo é o nosso exemplo perfeito, um exemplo de humildade. Cristo também é um exemplo de servo. Verso de número 7 nos diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Marcos, no capítulo 10, versículo 45, diz o seguinte: o Filho do Homem não veio ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Lucas 22 diz o seguinte: pois no meio de vós eu sou como quem serve. Mateus, capítulo 27, verso 27, diz o seguinte: quem quiser ser o primeiro entre vós, sirva a todos. Amados irmãos, mais uma pergunta surge: a quem Jesus serviu? Se ele era servo, Jesus serviu a quem? Jesus serviu aos pecadores como eu e você. Jesus serviu às meretrizes, quando ele diz: vai, não peques mais. Jesus serviu a cobradores de impostos. Jesus serviu aos doentes. Jesus serviu aos famintos. Jesus serviu aos tristes. Jesus serviu aos enlutados. Jesus também serviu aos seus discípulos. João, no capítulo 13, nos traz e nos narra uma grande história. Verso de número 13 ao verso de número 15 diz o seguinte:
Vós me chamais mestres e o Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vos deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Queridos irmãos, Cristo lavou os pés dos discípulos, daquele que o trairia, daquele que o negaria um pouco mais à frente. A grande pergunta, irmãos, que fica: quais são os pés que eu e você temos lavado? Jesus é um exemplo de humildade, Jesus é um exemplo de servo e Jesus é um exemplo de obediência. Irmãos, infelizmente nós estamos dispostos a servir e a obedecer quando aquilo não nos custa nada. Mas a diferença de Cristo Jesus é que Ele se fez homem. Não obstante, agora Ele desce um pouco mais e se faz servo. E agora Jesus tem que morrer em obediência ao nosso Senhor. E eu quero aqui refrescar a memória de vocês, irmãos, destacando aquilo que representa a morte de Cristo para nós. Essa morte foi dolorosa. Há um ditado que diz o seguinte: uma pessoa crucificada morre 1000 vezes. Este foi o sofrimento de Jesus. Essa foi a obediência do nosso Cristo. Essa morte também foi uma morte vergonhosa. Jesus foi açoitado, Jesus foi ultrajado, Jesus foi cuspido, era obrigado a carregar a sua cruz até o lugar da sua execução e ainda ouvindo zombarias. Foi maldita, a cruz foi maldita. Gálatas 3:13 diz: todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito. Queridos irmãos, o Senhor desceu para que eu e você pudéssemos subir. Queridos irmãos, Jesus chorou e sofreu para que eu e você pudéssemos nos alegrar e ter a paz que excede todo o entendimento. Queridos irmãos, Jesus morreu a nossa morte para que eu e você pudéssemos viver a sua vida. Jesus é um exemplo perfeito de humildade. Jesus é um exemplo perfeito de servo. Jesus é um exemplo perfeito de obediência. Mas Jesus também é o exemplo perfeito de exaltação. Verso de número 9 nos diz o seguinte: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, nós vivemos num tempo onde as pessoas querem ser aceitas, onde as pessoas querem se autopromover, onde as pessoas querem buscar os lugares mais altos. Mas nós aprendemos com o exemplo de exaltação de Jesus, que exaltação não tem a ver com o homem, tem a ver com Deus. Diz o texto: pelo que também Deus o exaltou. É Deus quem exalta, a obra é dele. O nosso papel é servir, o nosso papel é ser humilde, o nosso papel é ser obediente. E as outras coisas o Senhor faz por nós. A segunda lição que nós aprendemos do porquê Jesus é o exemplo de exaltação é porque ela é universal. A exaltação de Cristo alcança todos os homens. Diz a Bíblia: toda língua e todo joelho um dia há de se dobrar diante da presença do nosso Deus. Hoje muitos rejeitam o senhorio de Cristo, mas um dia todos o reconhecerão. E naquele dia, irmãos, alguns joelhos vão se dobrar de alegria, algumas bocas vão se abrir de alegria e regozijo, mas outras vão se dobrar por lamentar, por não crer, por não reconhecer, porque naquele dia serão julgados e também serão condenados. Irmãos, o que nós aprendemos com isso? Algumas aplicações práticas e simples dessa exposição. Aos líderes desta casa, pastores, diáconos, presbíteros, professores de escolas dominicais, músicos, líderes das sociedades internas. A posição que temos, irmãos, deve nos levar a pegar uma vassoura, muitas das vezes, uma pá, um balde de água, um pano e limpar os banheiros da igreja. A posição mais alta que temos é para que nós sirvamos uns aos outros. As mulheres que aqui estão,
algumas delas, porque algumas já são mães. Talvez você não quer constituir a sua família por causa da sua profissão, por causa da sua carreira muito bem sucedida, mas saiba que isso também é orgulho, saiba que isso também é vanglória. Jesus te chamou também para construir uma família e servir a sua casa, seus filhos, seu esposo, imitando a imagem de Cristo como submissa dentro do seu lar, sendo uma mulher auxiliadora e exemplo dentro de casa. Aos jovens que aqui estão, não busque aceitação nas redes sociais, na escola, na faculdade, dos grupinhos. Não faça aquilo que Deus não te chamou para fazer e não seja o que Deus não quer que você seja. Jovens, sejam humildes, sejam servos e obedientes. Busque o exemplo de Cristo Jesus. Aos casais que aqui estão, doem-se um pelos outros, sirvam uns aos outros, deixem de lado o eu, o ego, o orgulho, perdoem-se e, se preciso for, desça um pouquinho mais. Aos pais que aqui estão, não usem sua posição de pai para humilhar os seus filhos, sejam exemplo de Cristo na vida de cada um deles. Aos pequenos que aqui estão, obedeçam vossos pais. Se Jesus obedeceu, quem vocês pensam que são? Irmãos, o reino de Deus é invertido, é contrário ao nosso. Quem desce no reino de Deus, sobe. Quem serve, reina. E quem se esvazia, é cheio do Espírito Santo. Nós aprendemos que as pessoas da igreja vão falhar, os pastores falharão, a liderança falhará, mas existe um que não falha, não erra, e este é Cristo Jesus, o exemplo perfeito de humildade, o exemplo perfeito de servo, o exemplo perfeito de obediência e o exemplo perfeito de exaltação. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento, curvar a sua cabeça e refletir dentro do seu coração: será que somos de fato humildes como Cristo? Será que o nosso coração está disposto a servir como o de Jesus? Será que nós temos a coragem de obedecer como Cristo obedeceu até a morte e morte de cruz? Às vezes nós só estamos visando a exaltação, a posição, o cargo, mas o convite de Cristo é para que nós estejamos aos pés da cruz, para que Ele nos exalte no tempo oportuno. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós agradecemos a Ti por este culto e por Sua palavra. Pai, que o Senhor possa transformar as nossas vidas e o nosso coração, para que sejamos servos como Tu és, para que sejamos humildes como és o Senhor também, para que possamos obedecer não visando lucro ou algo em troca, mas ainda que custe a nossa vida, Pai, que possamos continuar firmes nos caminhos e nas promessas que o Senhor tem para nós. Pois um dia o nosso joelho há de se dobrar na Tua presença, a nossa boca há de confessar que o Senhor é o nosso Deus, para a glória de Deus o nosso Pai. Que o Senhor possa trabalhar nos corações aqui, ó Pai, dos casais, dos pais, das mães. Que o Senhor possa, ó Deus, alcançar os corações dos jovens, dos pequenos, para que juntos nós possamos olhar para Jesus e seguir o seu exemplo. Exemplo este a qual nós acabamos de aprender. Pois o Senhor é aquele que vive e reina para todo sempre. E é no nome de Jesus que nós te adoramos e te exaltamos para a tua glória. Convido os irmãos a colocarem-se em pé e juntos adorarmos o nosso Deus com bastante alegria. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra
Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. E tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, sim, tu és aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus. Para o Deus, meu Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer por essa palavra e dizer: queremos ser servos, queremos usar o Senhor como nosso estandarte, a nossa esperança, aquele que tinha tudo, aquele que era acima de tudo e de todos, resolveu ser servo, se entregar. E nós vamos cantar mais uma vez isso. E meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, para o teu louvor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai soberano, Criador dos céus e da terra, mais uma vez, Pai, com nossos corações. Que tenhamos como exemplo a pessoa de Jesus, que sendo Deus esvaziou-se de si mesmo para servir a nós, homens pequenos, mulheres pequenas, pecadores, miseráveis, necessitados da tua graça, que foram servidos por Jesus Cristo. Que tenhamos o exemplo de Cristo na nossa vida, no nosso dia a dia, no cotidiano, na nossa casa, junto aos nossos familiares, filhos e filhas, cônjuges, junto, Senhor, aos nossos colegas de trabalho, que sejamos exemplo, que sejamos Cristo, onde quer que estejamos, em nome do Senhor Jesus. E Pai, agora eu te peço pelos meus irmãos que aqui estão,
Cada um deles, Pai, guarda a sua vida, guarda, Senhor, o seu lar, guarda, Senhor, o seu trabalho, esteja, Senhor, com eles em todos os momentos, provê o que é necessário, dê a eles uma ótima e abençoada semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Leve-os em paz, guarda-os, Pai, no poder do teu nome, em nome de Jesus, Pai. E agora, igreja, recebei a bênção, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor incondicional do Pai e que a comunhão do Santo Espírito esteja com você, igreja de Cristo, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém e amém. Você pode se